noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nessa noite, para que tenhamos condições de compreender bem a mensagem que nos será transmitida pela espiritualidade maior no dia de hoje. Havia um jovem, um hindu, chamado Siddhar. Ele era da casta dos Sikh, uma casta de posição elevada na Índia. E desde cedo esse jovem havia sido criado no seio da religião hindu. Frequentava com seus pais os templos hindus da época. Siddhar era uma criança prodígio para sua religião. Desde cedo preparado para um dia assumir o comando da nação na parte religiosa. Aos 7 anos, o jovem Siddhar já havia dominado todo o Bhagavad Gita, que é um extenso poema hindu com várias lições sobre a vida. Aos 16 anos, Siddhar já havia lido e dominado os Vedas, que são os livros sagrados da religião hindu. E além disso, já havia também lido todo o Alcorão, que é o livro sagrado da religião muçulmana. Mas o jovem Siddhar tinha uma verdadeira ojeriza com relação ao Evangelho de Jesus. Ele abominava o Evangelho de Jesus. Certa feita, ele caminhando pela localidade onde ele morava, ele encontrou um pastor protestante que estava ali distribuindo a Bíblia e pregando o Evangelho de Jesus. A reação de Siddhar foi tão violenta, tão odiosa, que ele pegou aquela Bíblia e, num ato de raiva, após fazer um discurso carregado de preconceito e de ódio contra o Evangelho, ele rasgou aquela Bíblia e queimou-a em público para afirmar bem o seu repúdio com relação à palavra do Cristo. Mas o jovem Siddhar foi crescendo e foi se tornando uma pessoa cada vez mais inquieta. Ele começou a perceber que algo estava errado no mundo, no ambiente em que o cercava. Porque enquanto ele vivia num palacete, numa mansão, cercado de criados que faziam tudo o que ele queria, com comida na mesa, uma despensa farta, com todas as comodidades que os bens materiais podem nos trazer, com tudo aquilo de bom que o dinheiro pode comprar, ele percebia que as pessoas ao seu redor passavam fome. Morriam por doenças mínimas. Não tinham saneamento básico, os esgotos eram a céu aberto. Moravam em casas paupérrimas. E aquela situação começou a incomodar esse jovem. Ele já não entendia mais onde a justiça de Deus, que o dava tanto e tão pouco para as outras pessoas. Por que isso acontecia? E essa dúvida foi corroendo o coração desse jovem. Ele foi cada vez mais se interiorizando nesse questionamento. Cada vez mais pensando na sua situação e a comparando com a situação das outras pessoas. Passou um tempo em que a explicação das castas para ele já não servia mais. Ele precisava de mais elementos. Ele precisava de mais profundidade na sua vida. E o seu estado de desespero e dúvida chegou a tal ponto que certa noite ele estava em seu quarto e chorava muito pensando nisso. Estava tão desesperado que começou a ter febre emocional e ardia em febre. Então ele começou a dizer: se Deus existe, eu quero vê-lo hoje. Se existe um ser superior de verdade e que permite que essas coisas aconteçam, eu quero vê-lo agora, aqui no meu quarto. Porque se ele não aparecer para mim, se Deus não aparecer para mim hoje, eu me levantarei daqui e deitarei nos trilhos do trem e permitirei que o trem passe por cima de mim, dilacerando o meu corpo. E ele tanto repetiu isso, que conta a história que em determinado momento o jovem Siddhar viu uma imagem aparecer na parede. Uma imagem muito luminosa, que não disse nada, simplesmente apareceu, num segundo. Mas era uma luz que o cegava. E ali ele deslizou um contorno, uma forma de um homem. E no seu coração, o jovem Siddhar tinha a certeza de que ele havia visto a Jesus. Aquele Jesus que ele abominava de tal maneira,
havia aparecido para ele, provando ser esse ser superior, essa força maior. Isso transformou radicalmente a vida desse jovem. A primeira coisa que ele fez foi cortar os seus longos cabelos, porque na sua religião e na sua posição lhe era proibido cortar os cabelos. Ao cortar os cabelos, ele rompia definitivamente com a sua religião. Tal foi a impressão que aquela imagem causou na sua vida. E na manhã seguinte, quando ele desceu para tomar o café da manhã com seus familiares, e seus pais viram que ele havia cortado os cabelos, não disseram nada. Simplesmente viraram-se de costas para ele, em ato de repúdio. Se ele renegava a sua religião, naquele momento a sua família também o renegava. Ele já não existia mais. Mas a sua mãe, para evitar a vergonha de ter outras pessoas comentando sobre o seu filho, lhe deu veneno para que ele morresse. E esse jovem saiu de casa, foi expulso de casa, com o veneno fazendo efeito no seu corpo, e passando muito mal. E ele foi acolhido por um pastor protestante, que o levou para casa e cuidou dele. Meses a fio, esse jovem ficou entre a vida e a morte. E quando ele se recuperou, ele se lembrou daquele pastor. E lembrou que havia sido o mesmo homem que o havia dado a Bíblia um dia. A Bíblia que ele rasgou na frente de todos. O Evangelho que ele renegou na frente de todas as pessoas. E a partir daquele momento ele pediu que aquele homem o instruísse no Evangelho, o ensinasse sobre Jesus, porque ele queria ser também um seguidor de Jesus. E a partir daquele dia, o jovem Siddhartha se transforma naquele que foi chamado posteriormente de o apóstolo dos pés sangrentos, que peregrinava a pé pela Índia, levando simplesmente a roupa do corpo e com seus pés descalços, pregando a palavra de Jesus em todos os lugares aonde ele ia. Todas as cidades aonde ele passava, ele pregava a palavra de Jesus. E com o tempo ele começou a encher estádios na Índia. Botava 20, 30 mil pessoas no estádio, no ginásio, para ouvir ele pregar a palavra de Jesus. E vivia única e exclusivamente da caridade alheia. Não aceitava dinheiro, mas aceitava o alimento e a bebida que lhe davam, aonde ele passava. Esse jovem chegou a pregar na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. Pregou em várias partes do mundo, várias partes da Índia. Chegou a pregar no Tibete. Fez várias peregrinações ao Tibete para pregar o Evangelho de Jesus. E foi justamente na sua última peregrinação ao Tibete que esse homem acabou desencarnando, em circunstâncias misteriosas, porque ele foi para lá e nunca mais voltou. O seu corpo nunca foi encontrado. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. Mas ele marcou a sua passagem pela terra a partir do momento em que ele teve contato com Jesus. Mas poderíamos falar também de um outro homem, um alemão, Dr. Albert Schweitzer, um homem muito culto, um pastor protestante, um dos maiores intérpretes das obras de Johann Sebastian Bach, um pianista fantástico, um organista maravilhoso, que construía seus próprios instrumentos e se tornou um dos maiores construtores de órgãos da Europa. E esse homem vivia muito feliz. Ele tinha o seu trabalho como pastor protestante, ele tinha o seu trabalho como músico, como maestro, como organista, como pianista, como compositor de maravilhosas obras sacras. Mas no seu coração algo ainda não estava completo. Faltava alguma coisa ainda para ele. Ele ainda não se sentia um servidor fiel de Jesus, embora ele amasse o Evangelho de todo o seu coração. E certa feita ele foi convidado ao escritório de um agente que queria contratar os seus shows, os seus concertos de piano. E ao chegar nesse escritório, ele sentou na sala de espera. E ali havia um livreto, uma revista. E na revista havia uma manchete que dizia: a África precisa de você. Aquele chamado mudou a vida dele.
Ele se sentiu tocado por aquilo nas fibras mais profundas do seu ser. E ele foi ler a revista e ele descobriu que a África era um continente ainda com uma evolução muito baixa, totalmente desprovido dos mínimos recursos de saúde, como ainda é hoje em muitas partes, mas naquela época ainda era muito mais. Nós estamos falando de 1888 aproximadamente. Desculpe, gente, 1898 aproximadamente. E aquele homem ficou simplesmente desesperado por ajudar aquele povo. Mas como? O que aquele povo precisa? E ele descobriu que a área da saúde naquele lugar era mais precária. E aos 35 anos aquele homem voltou para a universidade para se formar em medicina, porque ele queria contribuir verdadeiramente com aquele povo. E ao se formar em medicina, ele e sua esposa foram para o Gabão, para o meio da África setentrional. Um lugar onde eles não sabiam falar a língua nativa, eles não sabiam nada dali. Mas eles foram para lá e trabalharam com aquele povo sem recurso algum, totalmente expostos também às hostilidades daquele ambiente. Durante a Primeira Guerra, ele e sua esposa foram feitos prisioneiros de guerra. A guerra chegou até a África e eles foram para a França, deportados para a França, e ficaram num campo de concentração. A sua influência, a sua fama não ajudou ele em nada. E ele passou 7 anos na Europa num campo de concentração. A gente pensa que só teve na Segunda Guerra, não. Na Primeira Guerra também teve. E não foi só de um lado, não. Os dois lados tinham prisões terríveis para os seus prisioneiros de guerra. E durante esses 7 anos ele escreveu diversas obras, principalmente criticando a degradação moral da sociedade à época. E quando ele saiu de lá, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele voltou para a África. Voltou para a África desesperado pelo tempo que ele havia perdido, por tudo aquilo que ele havia deixado de fazer. Só que dessa vez ele levou uma equipe médica com ele. Dessa vez ele levou vários profissionais, levou recursos. E 2 vezes por ano ele voltava para a Europa, fazia uma série de concertos. Angariava recursos com esses concertos e todos os recursos ele destinava para o hospital que ele havia criado no Gabão, na África. E viveu toda a sua vida, desencarnou com 90 anos. Seu corpo foi enterrado na Alemanha, na sua cidade natal, em Estrasburgo. Mas o seu coração, a família permitiu que fosse retirado e fosse enterrado lá no hospital que ele fundou. Então o coração dele continua lá, não só fisicamente, espiritualmente também, o coração dele continua lá. Tudo porque em algum momento ele recebeu o chamado de Jesus para transformar a sua vida. E ele aceitou esse chamado sem hesitar em nenhum momento. Vejamos 2 homens de culturas tão diferentes, que geograficamente nasceram em pontos tão distintos um do outro, que suas histórias não teriam nada em comum. São histórias que correram ao largo uma da outra, não fosse aceitarem o chamado de Jesus no momento em que foram convocados a combater esse bom combate que Jesus nos chama todos os dias. Essa foi a grande coincidência da história dos dois. Os dois receberam um chamado e aceitaram esse chamado sem hesitar em nenhum momento. Transformaram as suas vidas. Já ser cristão, gente, às vezes não quer dizer nada. Eu já sou cristão. O professor Albert Schweitzer já era cristão. O doutor Albert Schweitzer já era cristão. Mas ainda não havia completado a sua missão de se transformar através do amor do Cristo. Ele precisava de algo mais. E aqui não dizemos nós que a gente precisa fazer uma obra tão grandiosa quanto a dele. Essa era a missão dele. Cada um de nós tem a sua própria missão. Cada um de nós tem as condições de contribuir com a obra do Cristo na terra todos os dias, de contribuir com a sua própria transformação, de contribuir com a sua reeducação.
Não dá, gente, para te arrancar o homem velho de nós. Isso não dá para fazer. Porque esse homem velho, esse ser velho, esse espírito velho, cheio de vícios de caráter, somos nós mesmos. Agora eu tenho como me reeducar. Eu tenho como transcender a essas barreiras que ainda me prendem. Eu tenho como abandonar esses velhos hábitos que ainda me impedem de ser tão bom quanto eu posso ser. Que ainda me impedem de ser tudo aquilo que eu estou destinado a ser. Nos impedem de ser felizes na plenitude que nos é direito de ser. Porque todos nós aqui temos o amplo direito à felicidade. Ela é nossa. Já está à nossa disposição. Desde o momento em que nós somos criados, simples e ignorantes, essa felicidade já está à nossa disposição. Basta que eu vá até ela e tome ela para mim. É minha. É minha. É o meu pedaço, está lá. E por que nós ainda protelamos tanto alcançar essa felicidade? Buscar esse estado de coisas. Entender o nosso papel nesse mundo. Transcender daquilo que nós temos sido para aquilo que nós podemos ser. É um passo, gente, a mais no degrau, a subir um degrau. Não precisa dar um salto quântico não, gente, é só subir um degrau. Essa transformação que nós precisamos fazer só se dará nas nossas vidas o dia que nós permitirmos a real colaboração de Jesus. Não é permitir que Ele faça por nós não, porque isso nunca vai acontecer. Jesus não faz nada por ninguém. Jesus não está aqui para fazer o nosso trabalho, mas Ele está aqui para nos ajudar nessa caminhada, que sem Ele é impossível, tá, gente? Nossa caminhada sem Deus e sem Jesus, ela se torna impossível. É igual ficar andando em círculos. A gente vai sempre parar no mesmo lugar. Mas quando eu olho para Jesus e falo, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Está complicado sozinho. Está tão escuro aqui, eu preciso da Tua luz, Jesus, me ajuda. E nós permitimos que a luz de Jesus ilumine o nosso caminho. Até que nós tenhamos verdadeiras condições de cumprir aquilo que Ele já nos pede no Evangelho. Brilhe a vossa luz e ela iluminará a escuridão. É isso que Jesus nos pede no Evangelho. Que nós façamos brilhar a nossa luz. Mas para isso eu preciso permitir que esse Jesus entre na minha vida e me ajude nessa transformação. Eu preciso compreender o que em mim eu ainda preciso transformar. O que é que eu já transformei? Porque todos nós já transformamos muitas coisas. Eu tenho certeza disso. Todos nós já deixamos muitos hábitos para trás. O ser humano que nós somos hoje não é o mesmo de algumas encarnações atrás. Longe disso. O ser humano que nós seremos daqui a um tempo não é o mesmo, não será o mesmo de hoje. Então eu preciso me conhecer. Eu preciso entender o que é que eu já deixei para trás. O que é que eu preciso deixar para trás? Agora é deixar para trás de verdade, tá, gente? Não é deixar para trás, mas na verdade esse para trás é a bola de ferro presa aos meus pés. A bola está lá atrás, mas eu não consigo dar um passo para frente, porque ela me impede. Porque ela não me permite caminhar. O passado, ele serve até para ser revisitado de vez em quando, para eu entender o que eu não devo fazer, de que maneira eu vou agir em determinada situação. Mas ele não serve para eu viver nesse passado. O passado já foi vivido. Não adianta continuar lá. Não adianta manter a minha mente presa a algo que já foi. O que já foi eu não tenho como voltar a fazer de novo. Eu posso tentar não errar novamente. Eu posso tentar prosseguir daquele ponto com um pensamento novo, com uma atitude nova, com um sentimento diferente. Mas que o passado fique lá, que é o lugar dele. Assim como também não adianta eu ficar pensando no futuro, naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que eu nem sei se vai acontecer. E eu fico transportando o meu pensamento para o futuro. Há pessoas que vivem assim. Nós, em muitas oportunidades, vivemos assim. É uma ponte entre o futuro e o passado. Ora eu estou preso ao passado, ora eu estou preso ao futuro. Ora eu estou tentando mudar aquilo que não tem mais como ser mudado. Ora eu estou tentando viver aquilo que ainda não chegou o momento de ser vivido.
E aí eu esqueço de ser feliz agora. Eu esqueço de buscar construir o meu futuro através do meu presente. Eu esqueço de buscar curar as feridas do passado através do remédio que me dão agora. Eu esqueço de aproveitar esse presente na minha vida, que é isso que é o momento de agora. Por isso o nome presente, porque é um presente que nós recebemos viver hoje, vivenciar essas experiências hoje, ter esse contato maior com Jesus hoje. Quantos de vocês hoje saíram das casas de vocês nesse domingo, vieram para cá, e eu sei, com a alma ferida, com dores, com tribulações? Todos nós temos. Todos nós temos. Quantos de nós estamos aqui hoje se sentindo sozinhos, sem rumo, perdidos, encarnados e desencarnados, gente? Isso é um privilégio só nosso. Todos nós em algum momento sofremos. Ou já sofremos, ou estamos sofrendo, ou vamos sofrer. Eu não posso dizer para vocês que isso não vai acontecer, porque vai. Se alguém disser para mim aqui, Alex, eu nunca na vida sofri, eu vou dizer, ou você está mentindo, ou a sua hora ainda não chegou. Porque quem ama sofre, gente, não tem jeito. Nossa evolução ainda nos diz que o amor ainda é vinculado muito ao sofrimento. Sofre pelos mais diversos motivos. Sofre porque vê que o objeto do seu amor, a pessoa que se ama, não está seguindo de repente os caminhos que deveria seguir. Sofre porque tem o seu amor mal compreendido. Sofre pela distância física, às vezes, do ser amado. Sofre porque quando resolve se mostrar numa atitude nova de amor, não por uma pessoa, mas às vezes por várias pessoas, pela humanidade. E às vezes as pessoas mais próximas a ela são as que menos a compreendem. E isso causa o sofrimento. Isso causa a dor. Então o amor, no mundo de provas e expiações, ainda é vinculado ao sofrimento. Mas é um sofrimento que é pequeno, ante a toda a felicidade que amar nos oferece. Ante a todas as possibilidades que o amor nos oferece. Ante as infinitas bênçãos que nós recebemos quando resolvemos amar. Quando resolvemos nos entregar ao amor. E a permitir que as nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas por Ele. Não tem jeito. Quem experimenta o amor real na sua vida não fica da mesma maneira. Nunca mais. Nunca mais. Algo muda. Algo se renova. Nasce algo novo dentro de si. E é uma sensação tão fantástica, tão maravilhosa, que a partir desse momento essa pessoa se sente compelida a ajudar que outras pessoas sintam o mesmo que ele. Quem ama de verdade não consegue guardar esse amor só para si. E não é forçado não, gente, é natural. Simplesmente transcende, simplesmente sai. Simplesmente surge. E as pessoas ao seu redor começam a perceber, tem algo diferente ali. Alguma coisa mudou ali. Como eu disse antes, isso vai gerar algumas incompreensões. Claro que vai. Porque nós vamos mudar de postura. A nossa forma de olhar para o mundo vai ser diferente. As nossas palavras serão diferentes. Nossos pensamentos serão diferentes. Nossos sentimentos serão totalmente diferentes. Isso vai causar estranheza nas outras pessoas, que até aquele momento estão acostumadas conosco, vivendo a vida de um camaleão, se adaptando aos locais que nós estamos. Porque é assim que a gente vive muitas vezes hoje. Se eu estou no centro espírita, eu sou quase Jesus. Eu sou maravilhoso. Eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo, eu falo bem com todo mundo. Eu sou paciente. Se alguém me dá uma resposta mais rígida, eu dou um sorriso em troca. Eu estou aqui na casa espírita. O pensamento é outro. Eu queria falar outra coisa, mas eu dou um sorriso em troca. Digo que compreendo, não, eu te compreendo. Tudo bem. Tudo bem. E quando a pessoa sai de perto, fala, é um momento de cada um, né? Fazer o quê? Mas se eu estou na rua, numa roda de conversa, e alguém começa a falar mal
Daquela mesma pessoa que me deu uma resposta atravessada ali na casa espírita, eu sou o que mais falo mal dela. Eu sou o que mais boto lenha na fogueira. Se o assunto muda para outra coisa e começam a se falar sobre determinadas perversões e desvios sexuais, eu também entro no assunto. Coloco mais lenha na fogueira. E se daqui a pouco o assunto muda, se torna uma conversa mais sobre violência, e as pessoas estão defendendo a violência, eu defendo junto. E assim vai, e assim a gente vai vivendo uma vida de camaleão, colocando máscaras e mais máscaras sobre nós. E cada vez nos afastando mais da nossa essência divina, que é aquilo que está aqui dentro de nós. Todos nós, criados sim, simples e ignorantes, mas criados por Deus. É a energia de Deus que flui em nós. Mas quando eu quero agradar a todo mundo, eu desagrado a mim mesmo. E desagradando a mim mesmo, eu acabo me afastando cada vez mais da minha essência divina. Raul Teixeira conta em uma das suas palestras que certa vez ele era professor do estado do Rio de Janeiro. Quem é professor do estado sabe a situação maravilhosa. Eu sou neto de professor do estado, sobrinho de professor do estado, filho de professor do estado, eu sei como é. Fantástica a situação dos professores. Uma vergonha, eu entendo, e eu concordo. Mas ele estava na sala, os professores começaram a falar de uma maneira muito violenta sobre aquele assunto, começaram a gritar, começaram a rebater, ia falar que queria fazer greve, queria fazer um monte de coisa, e ele era quase que o líder do movimento. Raul Teixeira era o que mais falava, era o que mais reclamava, era o que mais chorava, era o que mais dizia, e de repente apareceu para ele o Espírito Camilo. O Espírito Camilo é o mentor espiritual de Raul Teixeira. É o Espírito que o acompanha e é o Espírito que escreve os livros que ele psicografa. E ele conta que à medida que o Espírito Camilo foi adentrando pela sala, se aproximando dele, o tom de voz dele foi diminuindo. Porque Camilo olhava para ele com um olhar muito duro. E foi diminuindo até que a voz de Raul Teixeira era só um sussurro. Quase não se ouvia mais o que ele falava. E o Espírito Camilo chegou para ele e falou assim: bonito, hein, Raul? É assim que você testa a sua fé ante as adversidades da vida? E Raul Teixeira: não, mas é que você entende a nossa situação? Ele: entendo e vou contar para você a sua situação. Todos vocês que estão aqui nessa sala, reclamando hoje dos poucos recursos financeiros que vocês têm, em outra vida eram pessoas muito ricas, que tinham dinheiro abundantemente e usaram muito mal esse recurso. Não souberam utilizar para o bem o recurso que tinham em mãos. Então, nessa encarnação, vocês têm uma prova a passar, tem uma lição a aprender. Tem que ter pouco agora, para que vocês aprendam o valor desse recurso. E depois que essa prova passar, as coisas vão se normalizar e vocês vão ter dinheiro mais do que suficiente para poder viver bem a vida de vocês. Ele conta que ele aprendeu uma grande lição sobre não reclamar aleatoriamente sobre as provas que a vida os coloca. Principalmente que depois de um tempo, ele passou num concurso para ser professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde o salário era bem maior, onde a condição financeira dele se tornou uma condição bem maior. E a partir daquele momento ele passou a se tornar um benfeitor de diversas obras sociais. Porque como ele morava sozinho, ele podia dispor da sua renda para ajudar outras pessoas. Uma prova aprendida, uma lição aprendida por Raul Teixeira. E na nossa vida é assim. Nós passamos por uma diversidade enorme de lições todos os dias. A gente está sempre aprendendo coisas novas. Ora a gente erra, ora a gente acerta, mas a vida precisa continuar, a gente continua caminhando, continua aprendendo, continua evoluindo, continua construindo uma ponte rumo a um patamar superior, a uma condição espiritual melhor do que nós temos tido até o momento. Porque é para isso que a gente está aqui, para evoluir, para aprender, para crescer, para sermos cada vez melhores no nosso dia a dia. Mas ao invés de tentar construir essa ponte, a gente ainda fica de teimosia, é terrível isso. Beira a infantilidade. Se eu não puder dizer que é infantilidade mesmo. Em quantas oportunidades a gente reclama porque as coisas não estão saindo da nossa maneira, no nosso tempo, do jeito como nós gostaríamos. E a gente se atropela.
E a nossa ansiedade acaba nos levando a meter os pés pelas mãos. A gente se atropela. E nesse atropelo, muitas vezes a gente acaba magoando outras pessoas, envolvendo outras pessoas num processo que é só nosso e que nós não deveríamos envolver, mas acontece. Porque a gente não sabe esperar o tempo certo das coisas. Porque nós não sabemos entender que os planos de Deus muitas vezes não são os nossos. Que eu tenho sim o livre-arbítrio, é claro que eu tenho. Eu tenho o direito de viver da maneira como eu quiser. Só que eu também preciso entender que a partir do momento em que eu faço escolhas, elas vão refletir diretamente na minha vida. Então que eu preciso cuidar das escolhas que eu faço. Que eu preciso entender que por mais que a minha caminhada evolutiva ela seja solitária em muitos pontos, porque eu é que sou responsável pela minha evolução. Ninguém me evolui por mim. Se eu não melhorar, ninguém me melhora. Se eu não quiser melhorar, não adianta. Mas as minhas atitudes também afetam outras pessoas ao meu redor. Eu preciso entender isso. Que a minha atitude vai afetar as pessoas com as quais eu convivo. Eu sou responsável por aquilo que de bom ou ruim é provocar no outro. Eu tenho que ser responsável sobre isso. Eu tenho que entender sobre isso. Isso não quer dizer, gente, não estou dizendo aqui para vocês que eu já não magoo mais ninguém em momento algum, ou que eu já não erro. Muito pelo contrário, durante essa semana aí eu devo ter magoado muita gente, devo ter cometido os meus erros. Mas é natural isso num processo de aprendizado, num processo de crescimento. Eu preciso tirar as lições disso para a minha vida, para não fazer de novo. Para buscar fazer diferente na próxima vez que uma situação parecida se apresentar para mim. Para entender também que muitas vezes o outro é o outro, tem o tempo dele, tem o momento dele, e eu preciso esperar esse momento, esperar esse tempo. Muitas vezes a gente magoa alguém, a gente chateia alguém, e a gente tem a atitude bonita de ir lá e pedir perdão, pedir desculpa. Aí o outro vira e fala assim, não vou desculpar não. Não quero desculpar, não quero saber de perdoar, não quero nada. E a gente fica com raiva do outro. Olha lá que orgulhoso, eu fui lá pedir perdão, não me perdoou. Gente, mas é o tempo dele. Faça você a sua parte, durma com a consciência tranquila de que você fez aquilo que de melhor podia fazer naquele momento. Quero ir lá pedir perdão. E quando pedir perdão a alguém, gente, isso é importante. Se puder anotar, anotem aí. Quando pedir perdão a alguém, por favor, que o perdão não seja pedido só para o outro. Peçam perdão a si mesmos também. Perdoem-se também. Porque se o outro não te perdoar, você se perdoou. E quando nós nos perdoamos, a atitude do outro passa verdadeiramente a ser só a atitude do outro. O que acontece muitas vezes é que eu peço perdão, o outro não me perdoa, eu também não me perdoei. E isso vai gerando um peso, um lixo emocional dentro de nós. São lixos mentais e emocionais que a gente vai carregando. A caçamba nossa já está lotada, gente. A gente precisa botar isso para fora. Não cabe mais nada. Então perdoem-se mais, amem-se mais, conheçam-se mais. E ao se conhecerem, aprendam a gostar mais de vocês. Olhem-se no espelho e vejam aquilo de bom que vocês têm. Parem de olhar no espelho e só ver o que tem de ruim. Ah, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo, eu queria ser mais gordo, eu queria ser mais magro, eu queria ter um tom de pele e tal, eu queria que meu cabelo não fosse desse jeito. E, gente, não é só para mulher não, tá? Os homens são assim também. É que eles não falam, não admitem. Nós guardamos isso para nós, as mulheres verbalizam mais. Mas o homem também é assim, olha no espelho e vê aquele monte de imperfeição e não está satisfeito com o que vê. E olha e fala, gente, mas não está legal isso aqui. Entendi, não adianta. A pessoa pode falar, não, você está bonito hoje. Não, você não acredita. Porque nós somos muito duros conosco mesmo. A gente se impõe um jugo muito grande. É pesado, é doloroso. O fardo dói, machuca. A gente está curvado com tanto fardo sobre as costas. Um fardo que nós mesmos nos impomos. E nós somos os capatazes de nós mesmos. A chicotada que vem sou eu mesmo que dou em mim. Gente, isso é terrível. Porque Deus não faz nada disso conosco. Deus está aqui para nos livrar disso.
para aliviar a nossa vida, para tornar tudo mais fácil, tudo mais leve, tudo mais tranquilo. Não é assim que Jesus está dizendo? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, eu que sou brando e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O que Jesus quer dizer com isso? Que dificuldades na vida haverão. Que pequenos obstáculos, pequenas barreiras continuarão existindo. Mas que se nós permitirmos a sua companhia durante a nossa caminhada, essas dificuldades serão muito pequenas. O fardo vai ser muito leve. O jugo vai ser muito suave. Então, se eu simplesmente aceitar isso como uma parte do meu processo evolutivo, se eu simplesmente aceitar que esses obstáculos, esses desafios, fazem parte, são partes naturais da minha caminhada, as coisas vão transcorrer de uma maneira muito mais simples para mim. Vai ter dias que eu vou estar cansado? Claro que vai. Vai ter dias em que eu vou estar mais reflexivo, um pouco mais pensativo? É claro que vai. Jesus, quando encarnou na Terra, embora um espírito muito evoluído, de uma evolução que nós ainda não temos noção de como seja, qual o nível evolutivo de Jesus, nós não sabemos. Mas ele estava encarcerado num corpo físico. Eu tenho certeza que tinha dias que ele ficava cansado de andar o tanto que ele andava. Lógico que ficava. Tenho certeza, na Bíblia mostra no Evangelho vários momentos em que ele quis ficar sozinho, orando, pensando na sua missão, reflexivo sobre aquilo que ele precisava fazer. Lógico. Então nenhum de nós está livre disso. Mas com Jesus é tudo melhor. Ele tinha Deus com ele e outros espíritos de natureza que nós não entendemos, não conhecemos, de elevação que nós não conseguimos mensurar. Estavam ali com ele, dando um apoio para ele, junto com ele nessa tarefa. E nós também temos vários. Nós temos muito mais espíritos nos ajudando do que querendo nos atrapalhar. A gente deve ter aí uma média, não é dado nenhum não, tá gente? Isso é um achismo meu. Eu não li isso em livro algum. Mas eu acredito que deve ter pelo menos aí uns 5 espíritos amigos para cada obsessor que a gente tem. Porque o amor de Deus é sempre muito maior do que o mal que tentam colocar nas nossas vidas. O amor de Deus vai sempre suplantar o mal. A luz que brilha em Jesus e resplandece em nós vai sempre ser muito maior que a escuridão que muitas vezes tenta nos apequenar e nos amedrontar. Por que é que a gente não acredita nisso? O que é que falta para eu acreditar nisso? Seria muito mais fácil para o doutor Albert Schweitzer, quando ele leu aquela mensagem naquela revista, a África precisa de você. Tá, eu vou ajudar. Vou fazer aqui uma série de concertos na Europa, vou juntar um dinheiro e vou mandar para lá. O que vão fazer com o dinheiro não é problema meu. Vou angariar alimento e vou mandar para lá. Se alguém lá vai doar esse alimento, se o alimento vai chegar... A minha parte eu fiz, eu juntei aqui e mandei. Não seria muito mais fácil? A gente não faz isso muitas vezes? Vem aqui a Cristian, vem aqui o Geórgio, qualquer outra pessoa, qualquer outro trabalhador do Lar Francisco. Olha, a gente está com uma campanha, tal, doem alimento, a gente precisa de alimento. E a gente vem aqui e doa. Eu já doei várias vezes também. E a gente vai embora se sentindo o melhor dos homens. Eu fui lá e doei o alimento. Não me importa mais o que vai ser feito com aquele alimento. Eu não sei que tipo de alimento, onde esse alimento vai ser entregue, qual é o tipo de pessoa que vai receber. Eu até tenho certeza, não, que vai chegar eu sei que vai, porque eu conheço a casa, eu conheço as pessoas, são pessoas honestas. Mas e aí? O que me impede de doar mais um pouco? Além do alimento, eu doar o meu tempo, eu doar a minha energia. Procurar o Geórgio, procurar a Cristian, procurar outros trabalhadores aqui do Lar Francisco, que também têm a mesma capacidade de responder essas questões. Aonde vai ser entregue esse alimento? Qual é o dia? Do que mais vocês precisam? Eu posso ir? Eu posso ajudar? Eu posso distribuir com vocês esse alimento? Porque o que é que falta para a gente ter esse tipo de atitude? É mais um passo que se dá. O que é que falta para eu entender isso? A gente adora curtir foto em rede social. Que o Lar Francisco fez a Páscoa em tal lugar.
Foi lá Francisco, visitou o asilo, visitou o orfanato e fez isso. E a gente fica, olha que maravilhoso, eu frequento o Lar Francisco, olha o trabalho deles. Nunca fui em nenhuma visita dessas. Se alguém perguntar, é mesmo, como é que foi a última visita? Eu não sei, não estava lá. Ah não, e a anterior? Menos ainda, eu não fui. E quando é que vai ser a próxima? Rapaz, eu não sei. Procura se informar lá, não sei nem a data da próxima. Não procuro nem saber qual é a próxima. Muitas vezes, muito mais do que a doação do elemento físico, importante também o elemento sentimento. Porque é disso que trata a doutrina espírita. É disso que trata Jesus. Kardec trouxe uma série de informações. Muitas informações. 5 obras principais, fora os vários artigos para revistas, as várias obras adjacentes, tratando sobre doutrina espírita. Mas todas essas obras são vivenciadas e exemplificadas em uma única frase: fora da caridade não há salvação. É a transformação real para as nossas vidas. É quando nós começamos a praticar verdadeiramente a caridade. Quando nós começamos a entender de verdade o sentido dessa palavra. Quando nós passamos a vivenciar as palavras do apóstolo Paulo, que dizia que a fé sem obras é uma fé vã, é vazia, de nada serve. A fé só é válida quando ela é testemunhada, e testemunhada através do trabalho no bem, através das boas ações que essa fé produz, através daquilo que de bom essa fé é capaz de produzir em mim e nos outros. Então pensem nisso, comecem a procurar doar um pouco mais do tempo de vocês aos diversos trabalhos sociais que aqui acontecem, ou se tiver alguma outra casa espírita próxima, ou gente, que seja uma igreja evangélica, uma igreja católica, não importa o local. Importa é contribuir com a implementação do reino de Jesus nesse planeta. Urge nós darmos a nossa contribuição para a implementação desse reino aqui nesse planeta. E todos nós temos essa condição, todos nós temos essa capacidade. É lógico, doar o alimento, doar o item físico que se pede, doar o dinheiro quando se pede, não importa, é muito importante. Nós devemos continuar a fazer isso. Mas doar de nós mesmos também é fundamental. É imperioso doarmos de nós mesmos. E vocês podem ter certeza que o dia em que aqueles que aqui estão, que ainda não foram participar de nenhum evento desses, não foram contribuir lá com nenhum evento desse, o dia que forem, vão sair de lá muito mais abençoados do que aqueles que foram ajudar. Porque quando nós doamos amor, o amor volta para nós em dobro, em triplo, uma proporção que é infinita. Mas para isso, primeiro eu preciso abrir o meu coração, doando o amor que eu tenho em mim. Porque todos nós já temos esse amor em nós. Então eu preciso primeiro doar esse amor que eu tenho em mim. E aí eu vou receber de volta, porque eu vou abrir um portal na minha alma. Eu vou abrir um portal em mim. O chakra aqui, o cardíaco vai estar totalmente iluminado, radioso, recebendo amor. Todos os chakras, todos os pontos de energia do meu corpo vão estar sendo extremamente inundados de boas vibrações. Porque eu me permiti esse gesto de amor. Porque eu me permiti estar lá. Eu sei, eu falei aqui anteriormente, todos nós temos uma série de desafios. E muitos de nós estamos aqui hoje muito mais buscando ajuda do que buscando ajudar. E todos nós temos esse momento. Eu também já estive numa casa espírita que eu só queria ajuda, eu não queria ajudar ninguém. Eu não conseguia nem ajudar a mim mesmo. Eu não me achava capaz de ajudar os outros. Passem por esse momento de cura. E depois passem a ajudar a curar outras almas. Se permitam ser pescados pelo Cristo. E depois tornem-se também pescadores de almas. Tornem-se também trabalhadores dessa seara. Às vezes a gente acorda de manhã e eu entendo. É complicado levantar da cama. A gente queria dormir. Dormir, para não passar pelas provas que nós teremos naquele dia. E a gente olha e fala, como é que eu vou fazer isso agora?
como eu vou fazer isso agora? A companhia de Jesus é a resposta. Permitir que Ele realmente se aproxime de nós. Que Ele ande ao nosso lado nessa caminhada. Dar as mãos para Jesus. Escutar o que Ele tem a dizer. Jesus é um ouvido maravilhoso. Falem o que vocês têm para dizer para Jesus. Coloquem as suas dores no colo de Jesus. E Ele ajudará vocês. Ele ajuda todos nós a transformar essas dores em alegria. As tristezas em felicidade. Então aceitem essa companhia. Busquem doar um pouco mais de vocês. E vocês vão ver o quanto que a vida vai mudar. Porque muda, gente. Muda. É um outro ser que nasce. É uma nova possibilidade de redenção que aparece. Tudo isso vivendo bem o hoje. Vivendo o bem o presente. Permitindo que a transformação se dê agora. É o que eu falei anteriormente. O passado é bom para a gente visitar de vez em quando. O passado é bom porque às vezes eu vou lá, eu vejo o que eu já fiz de bom e de ruim. E fico, olha, o que eu já fiz de bom eu preciso repetir, eu preciso continuar fazendo. O que eu já fiz de ruim, eu não posso fazer de novo. Mas não vivam lá. Construir o futuro através da vontade, através do pensamento, através da energia que se emana para o futuro, é maravilhoso. Eu começar a imaginar o que eu quero, imaginar sonhos, imaginar projetos, fazer planos, é claro, gente. Negócio de viver, a Deus dará, deixa a vida me levar. Pelo amor de Deus, não façam isso. Construam seus planos, construam seus sonhos, construam seus projetos, olhem para frente, se imaginem fazendo aquilo que vocês querem fazer, mas não vivam lá. Se imaginem, mas voltem para o lugar onde vocês estão. E comecem a trabalhar nas bases desse projeto a partir do ponto em que se está. Não vivam o futuro. Viver no futuro só nos causa ansiedade, desespero, amargura, porque eu começo a chorar pelo que eu nem sei se eu vou ter ou não. E passo a não ter. Justamente porque eu não me preocupei em construir aquilo que eu queria. Então eu não tenho. Muitos dos nossos sonhos não acontecem porque eu estou só vivendo no futuro. E eu não construo esse sonho hoje, aqui no presente. E aí eu não alcanço nunca. E aí eu fico chorando. Mas por quê, gente? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu faço bem para os outros. Mas as coisas não aconteceram como eu gostaria que acontecessem. E aí algumas vezes a gente quer colocar até a culpa em Deus. Não, é porque Deus não quis. Deus não tem nada a ver com isso não, gente. Eu é que não quis, eu é que não me preparei, eu é que não construí isso para a minha vida, eu é que não busquei trazer isso para a minha vida. Certa vez eu vi uma entrevista, uma senhora deu com um pastor evangélico uma entrevista, e ele perguntando para ela, não é, o que ela estava fazendo na igreja, ela disse, não, eu era espírita, falou isso, eu era espírita kardecista. Ele disse, não existe espírita kardecista, é espírita, umbandista, candomblessista, espírita é espírita. Eu era espírita kardecista. E eu fiquei 20 anos frequentando o centro espírita. E ele perguntou, mas agora a senhora resolveu sair, o que é que houve? O que é que aconteceu lá? E eu fiquei, bom, vamos ver o que é que essa senhora vai dizer. No meu, já pré-julgando o que ela ia dizer, vivendo no futuro já, gente. É bom que a gente tenha lições. Eu pensei, vai falar um monte de mentira. Mas não, ela virou e falou assim, olha, eu ia lá, eu fazia caridade para as pessoas. Trabalhava distribuindo cesta básica, trabalhava distribuindo alimento. Domingo tinha sopa, eu lá ajudava a fazer a sopa, distribuía a sopa depois. Ia nos grupos de estudo, estudava as obras do Espiritismo. E o pastor é mesmo, por que a senhora saiu de lá? Porque depois de 20 anos trabalhando lá, eu descobri que meu marido estava me traindo. E aí eu fiquei pensando, mas como assim eu estava lá fazendo bem o tempo todo? E eles não me defenderam. Deixaram meu marido me trair. Eu nem vi até o final do vídeo. Porque naquele momento eu percebi que ela não entendeu absolutamente nada. Esteve 20 anos, se é que esteve, dentro de uma casa espírita, estudando doutrina espírita, trabalhando na doutrina espírita, e não entendeu absolutamente nada do que a doutrina espírita se propõe a dizer, se propõe a mostrar, se propõe a ensinar. Não entendeu nada do Evangelho de Jesus.
Não entendeu que a atitude que o marido dela tomou não tem nada a ver com ela, é dele. É da natureza dele. Por mais que a afete também, eu imagino que deve ser terrível depois de 20 anos você descobrir que a pessoa que você ama está com outro relacionamento fora do relacionamento que ela tem com você. Eu imagino que seja ruim isso, uma sensação ruim. Mas não entendeu que o Evangelho de Jesus nos consola dessas situações, mas não as evita. Que ninguém está livre de passar por isso. Que ninguém está livre de passar por desafios, de passar por provas. Porque é isso que a gente está aqui no mundo de provas e expiações, que é o mundo escola. Esse aqui é o mundo escolar. A gente está aqui para aprender. Então eu estou aqui aprendendo. Depois que como é que é na escola? Não é assim? Na escola, na faculdade? Depois que eu aprendo, eu passo por uma prova. E se eu for bem naquela prova, eu subo de nível. Eu vou para um outro período, eu vou para um outro ano, ou eu vou me formar. Na vida espiritual também é assim. Isso aqui não é um mundo de castigos, igual a gente tenta fazer parecer, não. Nós gostamos muito de nos vitimizar o tempo todo. É o tempo inteiro a vitimização de nós mesmos. Isso é terrível. Ai de mim, por que isso está acontecendo comigo? Isso não devia estar acontecendo comigo. O que é que eu fiz para Deus? Você não fez nada para Deus, você fez para você mesmo. Construiu um jardim que só tinha espinho. Esqueceu de plantar as flores e agora está colhendo espinho. Como eu vou plantar espinho? Como eu vou plantar erva daninha e vou querer colher trigo? Vou querer colher rosas? Acontece é que para eu sentir o perfume das rosas eu preciso passar pelos espinhos. E às vezes machuca um pouco. Não sei como é. Se eu não tenho cuidado em pegar uma rosa, ela me machuca. A vida também é assim. Se eu não tenho cuidado com a minha vida, se eu não trato a minha vida com leveza, com delicadeza, ela vai me machucar. Se eu cuido mal de mim, eu vou me machucar. Mas se eu cuido bem de mim, eu vou ser feliz. Eu posso ser feliz. A gente às vezes acha nesse mundo aqui e não tem direito à felicidade. Isso é uma crença limitante, terrível, que nós carregamos em nós mesmos. Eu coloco isso na minha cabeça. Não, eu estou aqui é para sofrer. Estou aqui para aprender através da dor, através do sofrimento. Por isso que eu estou passando por essas situações. Porque coitado de mim, eu sou um desgraçado. Devo ter feito mal a muita gente na outra encarnação. Matei, sei lá, estava no exército, matei mais de 1000, era o Rambo, pensa que era o Rambo. Matei mais de 1000 na outra encarnação. E por isso que eu estou passando por essa situação agora. Às vezes não foi nada disso. Às vezes a gente vai chegar no plano espiritual, não sei como é, tá? Não lembro como é. Até sei, mas não lembro. Mas se a gente tiver a oportunidade de perguntar para o nosso mentor, por que a minha vida foi desse jeito? Por que eu sofri? O que eu fiz? Me mostra aí a outra vida. O que eu fiz? Em outra vida eu vou ver que eu fui uma pessoa até boa, fui uma pessoa até legal. E aí eu vou me revoltar mais ainda. Olha só, eu fui bom, por que eu sofri? O que eu fiz para sofrer desse jeito? E aí o nosso mentor vai dizer, fez escolhas erradas. Porque tá aqui, o seu mapa reencarnatório era esse aqui. Tá vendo? O mapa reencarnatório é até legal de cumprir. Você ia ter uma vida ok ali. Ia ter a sua casa, né? Ia ter o seu emprego, ia ter uma vida estável. Ia lá fazer o seu trabalho no centro espírita, ajudar as pessoas. E ia viver bem. Mas você fez tanta escolha errada que sofreu desse jeito. Estava tudo programado para ser de outra maneira. Não precisava disso. Então comecemos a olhar um pouco mais para nós, a entender um pouco mais a nossa natureza, a nos conhecer mais, a gostar mais de nós, para que essa transformação real com Jesus possa verdadeiramente fazer parte da nossa vida. Para que Jesus nos ajude nessa transformação, a mostrar aquilo que de melhor nós temos. Porque todos nós temos algo maravilhoso para mostrar para o mundo. Basta nós acreditarmos nisso e permitirmos que esse ser maravilhoso apareça, que essa transformação fantástica aconteça. Então nessa noite eu gostaria muito de agradecer a Deus por essa oportunidade, por nos ter criado, a Jesus pelos exemplos, pelos ensinamentos de hoje e de sempre,
a espiritualidade amiga pela inspiração da noite de hoje, a direção da casa pelo convite, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e a cada um de vocês que na noite de hoje escolheu estar aqui. Isso é maravilhoso, gente. Ninguém nos obrigou a estar aqui, nós escolhemos estar aqui. Se ao final do dia nós resolvermos seguir aquele exemplo do método de Santo Agostinho, quando ele diz que quando estava encarnado na Terra, todos os dias ele revisitava as ações que ele havia feito no dia a dia dele, para saber o que ele tinha feito de bom e repetir no outro dia, para saber o que ele tinha feito de ruim e se corrigir para não repetir mais. Pois se hoje à noite a gente for deitar e for... eu vou fazer o que Santo Agostinho nos pede para fazer, o exame de consciência. Se a gente começar a perceber que o nosso dia podia ter sido um pouco melhor, sintam-se felizes que pelo menos uma escolha certa nós tivemos. Nós escolhemos estar aqui na noite de hoje. Se tiver algum irmão desencarnado que eu não vejo, não ouço, que esteja dizendo assim, não, mas eu fui obrigado a estar aqui. Me trouxeram para cá, eu não queria vir. Muito obrigado por ter vindo também. Que bom que você veio também. Porque a nossa vida é assim, escolhas. Hoje nós fizemos a escolha certa de estar aqui, todos nós. E isso é maravilhoso. Que Jesus possa abençoar muito a vida de cada um de vocês. Desejo chuvas de bênçãos na vida de cada um de vocês, nos seus projetos no bem. Que assim seja, graças a Deus.